Então, chegamos aqui a essa última sessão do ano do Gota do Dharma e acabamos de fazer um check-in, que é essa experiência de meditação. É meditação, né? Poder, depois da prática em silêncio, cada pessoa dizer o que nota no corpo, o que sente, o que percebe. E é muito interessante, não sei se também é para vocês, quando a gente começa a fazer essa prática várias vezes e começa a continuar a meditação enquanto está falando e ouvindo o outro. Então não tem uma interrupção, né? Agora acabou a meditação, agora eu vou falar. E aí eu vou falando o que eu estou sentindo. E aí eu fico ouvindo o outro enquanto eu mexo em algumas coisas, né? Tão diferente. Quando a gente continua cultivando a atenção plena, a concentração internamente no corpo, na cadeira e também nesse outro que pipocou na tela e começa a falar. E a gente nota o que está vindo na visão, né? Ah, um ser humano tem uma cor ali, tem uma forma, tem um fundo. E a gente vai percebendo como essa informação visual cria pensamentos, sensações no corpo, a sensação da voz desse outro, o ritmo, o tom, tão sensível esse sistema que percebe pelos sentidos. Então, chegar nessa última sessão, que a gente podia ficar o ano inteiro, né, investigando esse tema que a gente escolheu para essas últimas sessões, Vedana, sensações, sob o olhar da meditação relacional, a gente chama de diálogo consciente ou insight dialogue, aqui nesse espaço, tem muito a ver com esse estado que a gente deliberadamente convida a mente a ficar, que é um estado não distraído, né? Mas não tenso. É um estado relaxado, disponível, onde os sentidos, né? Pele, mente, estão como se fossem anteninhas, recebendo as informações, né? E é algo que os passos do Insight Dialogue nos ajudam, porque para eu estar aqui e não estar assim, né? Até a câmera desfocou, né? Tudo desfoca, né? Eu preciso primeiro pausar. Só que eu habito uma mente que está o tempo inteiro fazendo o quê? Atividades, tarefas, sobrevivência, conseguir alimento, trabalho, performance, redes sociais, jornal, né? Cuidar das pessoas, cuidar da casa. Só de falar a respiração até ficou mais aqui em cima. E eu pauso. Deliberadamente ofereço um relaxar. Amacio as tensões. E, aos poucos, esse pausar vai se tornando abrir, já que eu estou sem tanta pressa, estou mais seguro, confortável, eu começo a ficar curiosa e querer abrir para vocês, para o próximo momento. Mesmo que eu não saiba o que eu vou falar, eu não sei a palavra que vai sair da minha boca. E eu sei que existem muitos códigos sociais aqui. Eu tenho um papel, eu estou sendo gravada, né? Mas ao mesmo tempo eu noto que pausar e relaxar me ajudam a não ficar no futuro. Será que vai dar tempo? Será que vou, né? E eu noto que quando vocês falam das suas sensações corporais, quando a gente faz o check-in, a qualidade de atenção, concentração, compaixão, consciência aqui, da pele para dentro, vai ficando mais viva. E talvez se eu tivesse sozinha, praticando só com esse corpo e essa mente, talvez eu não teria essa qualidade tão viva. Distrairia rápido.
Isso não quer dizer que meditar sozinho não é importante, muito, né? Mas como a maior parte do dia a gente passa na convivência com outros humanos, quão valioso é conseguir continuar a praticar na presença de outros humanos, sem ser sequestrado pelos sentidos, né? Aquele olho que é capturado pelo que está vendo, o ouvido que, né, se assusta muito ou fica buscando aquela palavra, né, que machuca ou que é um alerta, e poder descansar numa presença aberta, curiosa. E o que que isso tem a ver com o Vedana, com sensações e o tema que a gente vem praticando, investigando nessas poucas sessões? Eu vou mostrar alguns slides, o que não é tão comum, né? Nas nossas últimas práticas eu não mostrei, mas eu vou mostrar hoje só para a gente poder saborear um pouco essa sabedoria do que o Buda chama os 12 elos da origem interdependente ou dependente. O que que é isso? O Buda vai explicar que a origem do sofrimento é raiva, cobiça e ignorância. A gente já sabe disso, a maioria de nós, né? Nas quatro nobres verdades, ele já fala sobre isso, e ele fala de uma maneira muito bela. Ele explica primeiro que existe sofrimento, primeira nobre verdade. Existem causas do sofrimento, segunda nobre verdade, raiva, cobiça e ignorância. E existe a liberação, uma forma de viver onde a gente não é tão escravo da raiva, cobiça e ignorância. E a quarta nobre verdade, ele dá um mapa de um caminho, como um médico, que ele diagnosticou uma doença, diagnosticou as causas da doença, diagnosticou a cura possível, viver livre desse sofrimento intenso, e que é possível fazer um tratamento, né? Ou ter um tipo de vida que ajuda a não inflamar ainda mais o sofrimento, que é o nobre caminho de 8 passos, né? O nobre caminho óctuplo. E aí, essa é a base dos ensinamentos, deles vieram vários outros, e um deles são os 12 elos. E nesses 12 elos, ele vai enumerar 12 causas, 12 fenômenos que fazem com que a gente, numa sequência, que não precisa ser linear, às vezes ela pula alguns itens, né? Mas nesses 12 elos, a gente vê a repetição do sofrimento, a repetição da prisão, a repetição de uma roda onde a gente não consegue sair muitas vezes. A gente fica que nem um ratinho preso, né? Querendo gratificação e sem ter a gratificação. Então, é um ensinamento lindo. Para mim, ele foi como uma porta que você passa e depois você não consegue mais voltar depois de saber dele. Eu não tenho a intenção aqui de aprofundar ele, eu só vou mostrar. E a gente tem 8 sessões gravadas sobre ele. Se vocês quiserem, eu mando para vocês esses vídeos. Ou a gente pode, ano que vem, quem sabe, criar um caminho para poder aprofundar. Vou mostrar para vocês então esse slide. Tudo bem até aqui? E se alguém tiver dúvida, é só falar e a gente para aqui um pouquinho junto. Então, não sei se vocês conseguem ver esse slide, está demorando para abrir. Ana Cristina, ok? Ele é lento. Após ter despertado, vencido a raiva, cobiça e ignorância, e ter visto milhares de suas vidas passadas, ter visto a lei da causa e efeito, na relação entre uma vida vivida, as suas escolhas, suas ações, seus karmas, e o renascimento de uma nova vida, o Buda se concentrou numa questão primordial. Essa foi a questão filosófica que moveu esse homem a vida toda dele.
qual é a causa do sofrimento, por que que a gente sofre tanto. Então, quem sabe um pouquinho a história dele sabe que ele teve uma vida de príncipe, com muito luxo, muito conforto, decidiu sair dessa vida, conseguiu fugir do palácio e viu a realidade que ele não via de dentro do palácio, resolveu praticar com vários sábios na floresta, yogis, né, na sua maioria, e ele teve um momento de grande insight, um profundo insight que foi a iluminação, e nele ele percebeu como as escolhas que ele fez durante a vida moveram o que foi surgindo na sua vida, né? E ele percebeu isso num nível presente, no nível nas vidas passadas, pensando em tudo que ele fez nas vidas passadas, e pôde projetar um pouco do que seria o futuro dessa existência dele, baseado no que ele viu nesse passado. Então, ele teve, sim, uma experiência transcendente, profunda, né, de despertar, de iluminação. E a gente está aqui na época do Natal, né, falando de renascer, de nascer, né, que é uma forma também de representar o despertar, né, essa ideia do Natal como o menino Jesus, como essa força de sabedoria, de compaixão e de amor renascendo em nós, né? Então, não vou entrar em todos esses detalhes aqui, mas essa frase para mim é muito importante. Quem vê a origem independente vê o Dhamma, quem vê o Dhamma vê a origem independente. Quando você aprende os 12 elos, você não consegue mais ver o Dhamma, a sabedoria do Buda, sem esses 12 elos. Eles são muito fundamentais para a gente compreender por que o apego, raiva e ignorância nos apertam. Para a gente não repetir isso que nem papagaio, mas entender o porquê. E aquele que realmente entende esse porquê, e aí esse segundo parágrafo, é aquele que entrou na correnteza, é um sotapanna, o primeiro estágio de iluminação, é alguém que não acredita mais num eu fixo, sólido. Por mais que essa pessoa viva a vida sabendo que tem um nome, identidade, trabalho, papel social, ela já não acredita tanto no mim, meu eu, e que a função dessa vida é apenas proteger, nutrir, alegrar esse eu, né? Que há algo mais profundo para ser compreendido. Então, entender a origem independente tem a ver com ir abrindo o caminho para um estado de despertar mais profundo, um dos 4, que é o Sotapanna, aquele que entrou na correnteza. Agora, dependendo do que ele for fazendo ao longo dessa vida, provavelmente em algumas vidas ele vai despertar. E aí, que eu queria só deixar para vocês, né, é essa sequenciazinha aqui que o Buda ensina, bem simplificada, né? Primeiro ele fala que a gente nasce num ventre, todos nós nascemos num ventre, né? Pelo menos por enquanto ainda não estamos nascendo em, em incubadoras eletrônicas, tecnológicas, né? Quem sabe daqui a uns anos o ensinamento vai mudar, a gente não nasce num ventre, né? Pode não nascer num ventre. Mas a gente adoece, envelhece e morre. Isso é uma verdade. Alguém duvida disso? Vocês conhecem alguém que não vai envelhecer, não vai adoecer, não vai morrer? E a gente viu isso na nossa família, pessoas que envelheceram, muitas amadas, adoeceram e morreram. Então, isso é uma verdade. E qual é a causa do nascimento? Aí os 12 elos vão convidar a gente a ver que existe um processo de uma vida passada, de um vir a ser que vai se repetindo. Essa energia de uma vida passada que traz essa nova vida. Não é a mesma consciência, não é a mesma alma, para quem usa a palavra alma, não é o mesmo eu que renasce, mas é essa energia das ações de uma vida passada que volta mais uma vez. E qual é a causa desse voltar mais uma vez? Por que que tem energia suficiente para formar um ser de novo? E de dentro de um ventre nascer mais uma vida?
com corpo, sentidos, né? Com todo esse aparato, essa tecnologia humana, porque existe apego, desejo, barra aversão. Essa energia de apego, desejo é o que vai empurrando essa vida a renascer. E aí eu lembro do Banter Ahola, que é um monge interessante americano, meu professor, que ele falava de uma forma engraçada, né? Que a vida é uma doença sexualmente transmissível. Ele falava, baseado no nosso apego, nosso desejo, a gente cria energia para ficar voltando e voltando. E a gente acredita que esse ficar voltando é interessante, né? Porque eu vou ter mais experiências, eu vou viver mais coisas agradáveis. Uma vez num retiro, uma pessoa falou: Eu não quero me iluminar, não. Eu quero continuar voltando muitas vezes. E ele riu, né, com muita paciência e falou: Tudo bem, mas saiba que você vai vir e, junto com o bônus, você vai ganhar o ônus. Vai vir também envelhecer, adoecer, perder aquilo que você gosta muito, ter aquilo que você não gosta. Então, a experiência da vida, ela não é só alegria, satisfação e prazer. Ela também vem com ônus. E aí, o que que o Buda vai nos convidar? A reduzir, a cessar, a diminuir esse apego e esse desejo. E não produzir continuamente essa energia de vir a ser. A poder sair dessa roda do samsara. A poder se libertar, despertar. E isso tem muito a ver com as sensações. Por quê? Porque é no elo das sensações, se a gente for seguindo as 12 bolinhas, né, dos 12 elos, uma dessas bolinhas se chama sensações, agradáveis, desagradáveis e neutras. E é nela que a gente se agarra. É por causa delas que a gente tem mais apego, mais desejo, ou mais aversão, ódio. E é baseado nessas forças intensas que a gente age para machucar, ou para querer ter mais, ou ser melhor que um outro. E às vezes atitudes que quebram toda a nossa ética, os 5 preceitos, de matar, roubar, não matar, não tomar drogas, intoxicantes, não machucar sexualmente as pessoas, não mentir. Então o Buda vai colocar a responsabilidade de como é que eu lido com os meus sentidos. Como é que eu lido com esse corpo e mente que também podem ser armas que machucam os outros e machucam a mim mesmo. Então ele vai chamar para um senso de acordar. Como você tem usado os seus 6 sentidos? Como é que você usa os seus olhos? Quando você acorda de manhã, você fica consciente do que vai entrar pelos seus olhos? E de que isso pode te seduzir, te levar a fazer ações inábeis? Ou ficar completamente paralisado, né? Ou sentir ódio, aversão, vontade de destruir, porque veio pelos seus olhos uma imagem que ativou toda a sua ira e que às vezes nem é verdade. Então, todo esse conhecimento que vem até antes do budismo, eu poderia dizer que no yoga isso é a base de tudo, é como você lida com os seus sentidos. Como você pode perceber as sensações que vêm a partir dos sentidos e não ser escravo delas. E a consciência que você tem da sua vida anterior, no sentido se você praticou alguma coisa na sua vida anterior, possivelmente a sua consciência é um pouco mais acordada. E se você praticou ações muito inábeis na vida anterior e a gente não sabe, né? Provavelmente a ignorância é muito forte nessa vida. Vai dar mais trabalho para a gente superar essa ignorância, cultivando sabedoria. Tá fazendo algum sentido isso que eu estou falando? É muito abstrato.
tem a ver com o que a Débora falou, sim. Eu vou só mostrar uma imagem final aqui, para vocês verem. É uma imagem complexa, tá? Mas a gente não tem obrigação de decorar isso, tá? Se bem que os monges cantavam isso, né? De uma forma que a mente conseguia decorar, mas de um lugar de lembrete, né? Então, o Buda tem essa sabedoria aqui em forma de cântico, né? Avidya, ignorância da vida passada, vai criar hábitos mentais na vida presente, né? Quer dizer, na vida passada também, né? Você imagina que você teve muita ignorância, matou, roubou, machucou, mentiu, fez muitas ações inábeis. A sua mente, ela tem hábitos mentais muito violentos, né? Ou inábeis. Ou, contrário, você teve pouca ignorância e teve ações muito hábeis na vida passada. Consequentemente, a nova consciência que vai nascer num ventre, nessa vida agora, onde você está, talvez seja uma consciência mais cuidadosa, gentil, amorosa, ou mais violenta, ou mais precária, né? Vai se formar naquele ventre um corpo, um nome, uma forma. Nome significa materialidade, né? Uma mente, né? A palavra nome forma a gente traduz mente e materialidade. Uma pequena mente nasce num feto, um corpinho, e ele começa a despertar os sentidos dele dentro do útero, né? Olhos, ouvidos, pele, mente, paladar, olfato. E esse pequeno ser, ele vai sair do ventre, ele vai fazer contato com a realidade, ele vai fazer contato com as formas, com os cheiros, com os gostos, com os sons, né? A gente lembra do bebezinho quando começa a pegar as coisas e botar na boca, né? E a partir desse contato, a gente vai ter sensações muito deliciosas, agradáveis, muito desagradáveis e neutras. E aí o Buda vai apontar para esse ponto do elo em que vem o desejo. Ai, esse chocolate é tão bom, quero mais. Ah, esse tio que tem cheiro de bebida e uma barba que me machuca, eu não quero. A gente vai escolhendo o que é desejável ou não. E com isso, a gente vem para esse novo movimento que tem a ver com o futuro, né? Quanto mais desejo eu cultivo, eu quero meu, mim, meu, eu primeiro, eu quero, eu sou, mais apego. Apego é quando a mão fecha e eu não quero largar. A imagem na roda nessa roda aqui ilustrada, né, a roda tibetana que é lindíssima, acho que é um macaco que ele tenta pegar uma coisa num jarro e ele agarra tanto que a mão não sai do jarro, a mão fica presa, né? E se não largar, meu, mim. E é isso que traz uma energia de vir a ser e que vai nos levar a um novo nascimento e a um novo envelhecer e morrer. Talvez isso seja muito para a gente olhar assim, né? Tão rápido, mas é um perfume do que é esse ensinamento do Buda, da profundidade do que ele está falando. Uma filosofia que é também uma psicologia, porque ele está falando de várias vidas nessa roda e está falando também dessa vida, né? E isso aqui repetindo, repetindo, e aqui a gente tem a imagem de cada quadrozinho desse, cada elo desse tem uma imagem. No Viraceira é uma mulher grávida, os sentidos, né? É, tem a ideia da casa com várias janelas, em que as informações entram em várias janelas, o macaquinho da consciência que vai para um lado e para o outro, atrás do que chega nos sentidos. Então, cada imagem representa uma metáfora. No centro, a gente tem a galinha, que é o símbolo do desejo, que está sempre ciscando, o porco, que está sempre na lama, comendo lixo, que é a ignorância, e a cobra, que é
No caso aqui é o símbolo da aversão, do ódio, né? Então a gente tem todas essas metáforas lindas, que é um tema que me encanta, mas eu vou interromper aqui a nossa apresentação para a gente voltar aqui e poder fazer uma breve reflexão juntos, que possa incluir também um pouquinho o que a gente pretende nesse ano que vem, que damas a gente quer se aprofundar, como a prática pode nos ajudar nesse caminho de abrir os olhos, o coração. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou continuar nessa linha mais 10 minutos com os praticantes. Eu desejo que quem assistir esse momento possa pausar, relaxar, se abrir para esses ensinamentos e sentir como eles chegam no coração. E se quiser, podem estar com a gente no ano todo de 2026. Temos 52 semanas para praticar. Até a próxima.